Flores e borboletas são coloridas pelo mesmo motivo: reprodução. O objetivo aqui é o jogo do acasalamento, e como num show brega de Las Vegas, quanto mais coloridas e chamativas forem, melhor. As flores usam suas fragrâncias e cores fortes para atrair seus polinizadores, assim como as borboletas atraem seus pares. O mundo secreto dos jardins. Borboletas. Distribuição Sinapse. Elas são apenas máquinas comedoras. Elas parecem minhocas com pernas. Mas as lagartas são o estágio juvenil das borboletas, que é o estágio no qual sua função é acumular nutrientes para, no final, se transformarem em adultas aladas. Elas têm apetite voraz e sua única motivação é comer, comer e comer cada vez mais. Uma das coisas mais certas a respeito das lagartas é que você pode caminhar pelo jardim sem notar que estão lá. Mas se olhar de perto, vai encontrar um estranho mundo de comportamentos bizarros e ousadas misturas de cores. Muita gente quer se livrar delas. Não sei, talvez se pareçam muito com minhocas e ninguém suporte isso. Mas, na verdade, não só essas criaturas são lindas e interessantes, como estão em vias de se transformarem em borboleta. As lagartas não se encaixam em nossa visão tradicional de insetos. Nós pensamos em insetos como criaturas de asas com 6 pernas, mas as lagartas não têm asas e têm muito mais do que 6 pernas. Elas têm 3 pares na frente do corpo, e ainda mais atrás, no abdômen, mais 5 pares, chamados propernas. Os 2 pares traseiros são de fato muito estranhos. São chamados de clasperes e têm a função de segurar a criatura na vegetação enquanto se move de folha em folha, pois se ela se soltar completamente, cai. E as pernas da frente têm pequenas bordas planas com ganchos em volta. Esses ganchos agarram a vegetação, mas se a superfície for muito plana ou muito escorregadia, funcionam como ventosas, criando certo vácuo para que elas possam caminhar sobre uma superfície lisa sem problema. Não há nada que possa impedi-las. As lagartas, em geral, desenvolvem relação estreita com as plantas das quais se alimentam. Muitas espécies apenas se alimentam de uma ou 2 espécies de plantas. As borboletas negras orientais, por exemplo, somente comem aneto, salsa e cenouras. Por isso, caso você queira ter essas belas borboletas em seu jardim, terá que entregar a elas parte da sua plantação. A relação, contudo, pode ficar mais estreita ainda, porque, por exemplo, uma espécie de borboleta pode devorar 20 plantas diferentes. Porém, uma das plantas das quais se alimentam tem outra vantagem, além de apenas alimentar.
A passiflora contém substâncias tóxicas, alcaloides e glicosídeos, o que a protege de ser devorada. Mas diversos tipos de lagartas não apenas se alimentam da planta, como também tiram vantagem de suas defesas para se proteger. Ao devorar uma planta, elas acumulam algumas substâncias químicas em seus tecidos e se tornam venenosas. Contudo, não é suficiente serem apenas tóxicas. É importante anunciar e, para isso, desenvolvem cores vivas que atuam como uma advertência dizendo: fique longe, o sabor é ruim. Predadores famintos ignoram este sinal de perigo. À medida que a lagarta abre seu caminho no mundo comendo, é lógico que vai crescendo. E isso é um pouco problemático, porque a camada externa da pele, o exoesqueleto, é na verdade bem rígido. Ele vai esticando até que chega a um ponto em que não é mais possível esticar mais. Para que cresçam mais, elas têm que partir a pele externa e literalmente sair de dentro dela. Isso inclui todas as partes, inclusive a cabeça, isto é, elas saem de dentro da cabeça. A estrutura toda escorrega pela parte traseira e se desprende. Mas quando saem da pele, enfrentam um probleminha, porque todos os sensores se encontram na superfície externa. É por onde tocam, é por onde sentem. Até seus olhos têm que ser mudados. Isso significa que elas têm que desenvolver toda uma nova camada de receptores por baixo da pele. E não apenas uma vez, mas 4 ou 5 vezes elas têm que fazer a muda antes de finalmente atingir o tamanho completo. É claro que, acumulando todos esses recursos, as lagartas estão essencialmente se transformando numa refeição pré-embalada vulnerável a todos os predadores locais. E o que não falta são predadores. Há aranhas à espera, insetos predadores perambulando por entre as folhagens. E para os pássaros, as lagartas representam uma refeição quase perfeita. As lagartas, contudo, não são indefesas. Muitas são cobertas por um revestimento espesso de pelos eriçados que fazem com que sejam indigestas, e às vezes elas têm até substâncias tóxicas que transformam esses pelos em urticantes. Uma outra abordagem é tentar parecer uma coisa que na verdade não são. Algumas lagartas de borboletas negras se disfarçam de fezes de passarinho. O disfarce pode ser até mais elaborado. Manchas arredondadas podem dar a impressão de que há uma cobra na folhagem e não uma deliciosa lagarta. Podem sofisticar ainda mais e usar umas glândulas que emitem um odor fétido, o que serve de freio para alguns predadores. No início do verão, aquelas que conseguiram afugentar os predadores e se alimentaram para prosperar suficientemente, podem mudar a pele uma última vez e entrar no estágio de pupa ou crisálida. A lagarta se pendura de cabeça para baixo e inicia uma série de contorcionismos, se retorcendo e se espremendo até sair da pele velha e revelar uma nova superfície ao mundo. Encontrar lagartas demanda principalmente saber o que procurar. E as crisálidas estão lá, no seu jardim. Você só precisa saber como encontrá-las. É fundamentalmente uma questão de procurar sobre alguma coisa. Você tem que olhar lenta e meticulosamente por entre a vegetação, lembrando-se de que elas estão ali, fazendo de tudo para permanecer escondidas. Por isso, você tem que saber o que está procurando.
Neste estágio podem parecer ilusoriamente imóveis, talvez até mortas, mas na realidade há uma incrível transformação acontecendo em seu interior. Internamente, as partes do corpo que um dia foram uma lagarta estão sendo agora convertidas numa sopa de elementos desfeitos e depois reorganizados para formar um novo indivíduo novinho em folha. É como pegar uma caminhonete, desmontá-la na garagem e depois remontá-la como um batmóvel. E por todo o tempo, ainda estar atento ao que está se passando no mundo exterior. Finalmente adulta, emerge da crisálida em sua nova forma, com 6 pernas e com asas. Ainda está um pouco úmida e um pouco enrugada, por isso precisa perder um tempo se secando antes de começar a voar. Mas está basicamente preparada para assumir sua nova missão na vida: reproduzir. A vida das borboletas é curta, em geral não vivem mais do que 10 a 12 dias. Essencialmente, as borboletas são gônadas coloridas e aladas. Sua função é apenas acasalar, desovar e depois morrer. As borboletas são criaturas reprodutoras. Para elas é importante atrair a atenção e encontrar um parceiro o mais rápido possível. Como fazem isso? Com a exposição colorida de suas asas. Essas cores vêm das pequenas escamas que cobrem as asas, pequenas estruturas sobrepostas arrumadas como sarrafos de um telhado. Nem sempre obtém as cores de pigmentos. Algumas têm estruturas prismáticas que refletem a luz de uma forma particular. É claro que essa exibição pode colocá-las em encrenca. As cores vivas também atraem predadores, especialmente predadores visuais, como pássaros. Mobilidade também traz certas desvantagens. Visitando flor após flor numa constante busca por néctar, elas ficam expostas a todo tipo de predadores que aguardam pacientemente. Aranhas e louva-a-Deus, matreiros, sabem que as borboletas precisam visitar as flores, então sentam e esperam. À noite, virtualmente nenhuma borboleta é ativa. Elas procuram um local seguro onde se recolher, fecham as asas e não se movem. É nessa absoluta imobilidade que está a maior segurança contra predadores. Elas não podem mesmo perambular por ali porque, em temperaturas mais baixas, seu metabolismo se torna lento e elas ficam imobilizadas.
Quando você vê uma borboleta pela manhã, ela está geralmente apenas pousada, com as asas abertas, voltada para o sol. Isso permite que a coloração escura da asa absorva o calor. Elas precisam do calor para elevar a temperatura do corpo, de forma a poderem dar voos mais ousados e começar a busca ao néctar. Quando uma borboleta pousa sobre uma flor, uma das primeiras providências a tomar é prová-la, para ter certeza de que ali há néctar. Ela basicamente estende as patas frontais em direção à flor, porque seus receptores gustativos ficam nas patas dianteiras. Se o sabor confirmar, ela aciona seu canudinho, o probóscide, para sugar o doce néctar. O probóscide é um mecanismo bem interessante. É um tubo oco circundado por 2 canos cheios de líquido que desenrola devido à pressão que vem de dentro desses sacos de líquido. Durante a vida, a borboleta vai refazer esse processo de enrolar e desenrolar mais de 100.000 vezes, o que requer o uso de material extremamente durável, o que até hoje nenhum engenheiro humano conseguiu copiar. Enquanto patrulham o jardim voando de flor em flor, elas veem um mundo inteiramente diferente de como vemos. Com seus olhos salientes localizados ao lado da cabeça, borboletas têm ampla visão de 360 graus. A partir do seu ponto de vista, o jardim pode parecer um belo aquário, rico em cor, mas pobre em detalhes. Há muita competição pelo néctar por diferentes criaturas que se alimentam dele. O sentido da visão dessas criaturas tem muito a ver com quais flores as atrairão para o seu jardim. As borboletas veem melhor os tons de amarelo, laranja e vermelho no espectro de cores. São flores com essas cores que as atraem primeiro. Os abelhões, por outro lado, enxergam melhor tons do azul ao violeta dentro do universo das cores, e isso os deixa fora da competição direta com as borboletas. Beija-flores, por sua vez, também veem tons entre o amarelo e o vermelho. Por isso, em muitos casos, eles são competidores diretos das borboletas. É claro que isso significa que, se você plantar flores com essa gradação de cores, há uma boa chance de atrair essas criaturas, beija-flores e abelhões, ao seu jardim. Borboletas são um pouco mais exigentes. Elas querem plantas que, com certeza, sejam fontes de néctar. Portanto, querem flores que sejam longas e tubulares, porque borboletas têm um probóscide longo que lhes permite alcançar fundo até a corola de uma flor para obter o néctar. O néctar é inacessível para outros insetos que não sejam tão bem equipados. Por isso, a borboleta sabe que tem uma boa chance de tirar proveito dessas flores. Outro segredo para atrair borboletas é garantir-lhes fontes de néctar disponíveis ao longo de todo o período de crescimento. E para que isso seja possível, você terá que usar plantas que floresçam logo no início da primavera, como a flor silvestre, como fonte de néctar. Mais tarde é bom ter outras como rudbeckias e budileias que funcionam como ímãs para praticamente todas as borboletas. Depois, com a chegada do final da estação, quando há menos espécies, mas com certeza lindos espécimes voando como a antíope e as borboletas monarcas, você precisará ter algumas fontes tardias de néctar, como varas de ouro, plantas obedientes e alegres de outono, para que as borboletas continuem visitando seu jardim até que a última flor murche. Ao final da estação, a maioria das borboletas fica velha e maltrapilha. Elas já desovaram e não sobreviverão ao inverno. Algumas poucas, contudo, como as monarcas e algumas vanessas, vão voar para o sul para evitar o frio. Quando a temperatura cai, elas iniciam um longo voo em direção ao México. Lá, elas se aglomeram em grande número para evitar o longo inverno. As monarcas vivem por mais tempo que muitas outras borboletas, e é por isso que é possível a elas fazer esta longa migração. Mas não são as mesmas borboletas que retornarão na primavera. Cada geração viaja até um pouco mais para o norte para então desovar. As monarcas que retornam na primavera são as descendentes diretas das que foram embora no outono. Algumas espécies são valentes e resistentes. As antíopes, por exemplo, encontrarão um bom recanto e uma greta seca e segura em algum lugar de um tronco e verão passar o inverno.
esperando a primavera. A maioria das borboletas não dura mais do que as flores. No fim das contas, quando o inverno se aproxima, elas morrem deixando para trás apenas seus ovos, uma promessa para o próximo ano. Versão brasileira Animavox.